Bom, então, essa questão da aprendizagem, né, ela não foi um objetivo logo de cara, né, um objeto de estudo logo de cara durante o percurso da produção do doutorado, da tese de doutorado. Foi uma coisa que já era apontado no seio ali do GPF, ainda nos encontros presenciais, como um tema que deveria ser tratado em algum momento, né? Porque havia ali uma certa esquiva do termo aprendizagem, da palavra em si, ainda que os efeitos dos estudos culturais estivessem sendo estudados de forma intensa, assim, né? Sempre estava tendo alguma dissertação ou tese, ou mesmo alguma produção do Marcos e Mário tratando, assim, dos efeitos do currículo, né? E aí, né, não tem como negar, trata-se de uma questão de aprendizagem, né? Mas o termo em si, ele não era muito desenvolvido, justamente por ser um objeto de estudo muito caro, né, para a ciência moderna, no caso, a psicologia. Então, assim, todos nós tivemos aulas de graduação onde esse tema da aprendizagem se apresentou ali a partir ou de um desenvolvimentismo, que é o mais comum, né, a partir de autores da teoria desenvolvimentista, e alguns poucos aí devem ter tido contato com a aprendizagem a partir das teorias históricos culturais, né, falando ali Vygotsky, por exemplo, né? Então, alguns autores que vão questionar um pouquinho os preceitos piagetianos, mas ambos possuem ali uma razão, uma raiz moderna, né? Então, como esse tema é um tema específico de uma ciência, e essa ciência tem lá a sua gênese no pensamento da modernidade, então, inevitavelmente, essas teorias, elas estavam tratando do conhecimento enquanto uma descoberta, né? Então, ali partia-se da ideia de que o progresso científico apresentaria verdades mais próximas de uma realidade, né? Essa realidade, então, ela era tida enquanto uma representação, né? O conhecimento seria um retrato fiel da realidade. A realidade seria uma objetividade inegável, né? Então, buscava-se cada vez mais essa aproximação objetiva com a essência da realidade, né? Então, o texto que foi deixado para leitura como referência para a data de hoje, né? O texto de Deleuze, vai chamar esse tipo de comportamento de uma imagem do pensamento, né? Ou seja, há ali uma certa estruturação, um congelamento, né? Uma certa modelização de como se deve pensar, uma identidade do pensamento, né? Uma verdade absoluta e universal sobre as coisas. Então, se o tema da aprendizagem foi tratado nesse seio, né, da psicologia moderna, é inevitável que ele incorresse nesse mesmo modus operandi de tratar conhecimento, sujeito, verdade, né, relação de causa e efeito, não teria como fugir desse escopo, né, sendo também um subproduto aí do processo científico moderno. Então, todas as teorizações que nós aprendemos na graduação, eu duvido muito que tenha fugido aqui na graduação de nós muito desse escopo bem tradicional, né, da teoria desenvolvimentista, de autores como Piaget, sei lá, Erikson, Brunner, né, Vallon, tem uma série de autores aí que vão apresentando, até mesmo autores que não são cognitivistas, né, eu acho que talvez a discussão da aprendizagem tenha passado em algum momento pelos comportamentalistas, né, ou behavioristas, Pavlov, Skinner, né, sempre essa dicotomia corpo e mente. O que todas essas teorizações têm em comum é justamente essa raiz moderna, justamente entender a aprendizagem enquanto um processo controlável, né, onde você pudesse entender as suas premissas, a sua sistematicidade, a sua estrutura, e a partir de então você, o ser humano, o cientista, o professor, né, consequentemente, teria a capacidade de controlar essas variáveis, né, consequentemente, o seu subproduto, né, que seria justamente o controle
essas formas de aprender, né? Isso é um problema, sempre se configurou como um problema no âmbito do currículo cultural, porque este se alimenta, como vocês devem ter discutido incessantemente ao longo da disciplina, das teorizações pós-críticas, que elas apontam, aí me perdoem se eu estiver sendo redundante ou repetitivo, eu não sei em que ponto a discussão andou, não andou, né, em que pé vocês chegam até aqui, então eu teria que ter esse cuidado de repassar algumas coisas que talvez já tenham sido bem mastigadas. Aí eu peço desculpas antecipadas por isso. Mas, se na teorização pós-crítica o conhecimento ele é uma construção e não um desvelamento, né? Se o conhecimento não é objetivo, mas ele depende da perspectiva, né? Há um perspectivismo do conhecimento que é dado não só pelo ponto de vista, mas também pela sua imersão em relações de poder, né? Não é um processo pacífico, não é um processo tranquilo, não é um processo, né, isento de problemas, a produção de conhecimento, né? Haja vista que os efeitos, né, irão beneficiar X, Y ou Z. Então, é inegável que a disputa por controlar os efeitos da produção de conhecimento se deem de maneiras intensas, né, aí na estrutura social. Então, se nós entendermos o conhecimento a partir disso, né, e negarmos a essência, a ideia de essência que estaria presente em qualquer conhecimento, em qualquer ideia, no sujeito, né, negarmos não a racionalidade do sujeito, mas o sujeito racional, não é? Que não é negar a capacidade de criarmos construtos racionais que facilitem a nossa vida, mas é negarmos a ideia de que as nossas relações se dão somente por essa ideia de consciência ampla e poderosa, de um domínio sobre a natureza, né? Então, há aí uma negação, não da racionalidade, mas da racionalidade enquanto totalidade, tá? Uma ideia de um pensamento sem imagem, né? Para contrariar o termo anterior, quando a gente falou de imagem do pensamento. Então, o pensamento sem imagem seria essa liberdade de pensar sem as restrições de uma amarra doutrinária, né, de um congelamento, de uma estrutura que imobilize a produção da diferença. Diferença aqui, diferença não cultural, diferença no pensamento mesmo, né? Então, essas premissas da teorização pós-crítica, elas ferem de morte os construtos teóricos da psicologia moderna, atingindo todas as teorias da aprendizagem construídas até então. Não se trata de dizer que tais teorias são ruins, ou são inadequadas, ou ultrapassadas, nem de negá-las enquanto valor científico. Se trata de questionar as premissas da qual elas partem. E aí e também não se trata de dizer que um trabalho ancorado na perspectiva pós-crítica não possa utilizar conceitos, teorias que são modernas ou críticas, mas teria que passar, né, por um deslocamento filosófico profundo, porque se for utilizado de maneira simplificada, simplória, corre-se o sério risco, né, de trabalhar com coisas que são extremamente contraditórias, né? E aí não há necessariamente um valor na contradição, né? Uma espécie de pensamento dialético. O que há mesmo é uma superficialidade da construção teórica. Em vias, né, mais simples, a própria ideia de como o ser humano aprende, presente nas teorias modernas, se pressupondo enquanto um modo de funcionamento universal que estaria presente em todos os seres humanos, ela não serve para quem trabalha com o perspectivismo, com o contingente, com o local, com as transformações constantes mediante as relações, né, sociais existentes. Tá? Então, o grupo, o GPF, sempre fugiu desse imbróglio, né, não utilizando a palavra aprendizagem. Mas isso não significa que o grupo não estava estudando
os efeitos do currículo cultural, que, de certo modo, trata também da aprendizagem, né? Então, não há ali o que houve foi evitar a palavra, o termo, mas desde muito cedo, os pesquisadores do GPF e as pesquisadoras já estavam se debruçando sobre isso, né? Eu trouxe apenas alguns exemplos de estudos aqui, né? Neira 2017, Oliveira Júnior 2017, Neves 2018 e Souza 2021, mas uma breve passagem, uma leitura mais atenta na página do grupo, vai apresentar outros estudos mais que foram realmente olhar o que acontece, né, quando o currículo cultural entra em ação. E aí duas palavrinhas, elas vêm a tentar suprir essa negação da palavra aprendizagem, né, principalmente desse conceito ancorado lá, preso, né, nas teorias psicobiológicas, que é justamente o termo ressignificação, que é um conceito caro para a teorização cultural, e a palavra efeitos, né? Ambos tentam aí dar conta desse problema, desse imbróglio, né, para o currículo cultural, para essa linha de pesquisa, digamos assim, né? Eu vou tentar explanar um pouquinho como esse problema se resolveu lá atrás, a partir do circuito da cultura, que é uma proposta elaborada por um autor chamado Paul Duguay, né, em conjunto com Stuart Hall. Eles usam isso em alguns textos para fazer algumas análises, que eu penso que consegue ilustrar um pouquinho essa questão da aprendizagem restrita na teorização cultural, né? Então, assim, talvez vocês tenham sido apresentados a esse circuito, né? Talvez eu faça aqui uma explicação mais enviesada, interessada para essa questão da aprendizagem, né? Não vou me reter aqui em todas as implicações que esse modelo analítico permitiria para pensar, né, a cultura ou alguns espaços culturais específicos, como a mídia, né, que foi onde o grupo dos estudos culturais se destacaram, ou a escola, né, que é aí o locus do currículo cultural, né? Então, eu vou tentar escapar um pouquinho disso, que deve ter sido feito melhor em outros momentos, em outros temas, para refletir especificamente as mudanças subjetivas na identidade de um determinado indivíduo, de um sujeito, né? Então, esse modelo aqui apresenta a identidade, principalmente a partir de Stuart Hall, como um ponto de apego temporário a uma posição de sujeito, né? Essas posições de sujeito, elas se dão pelas representações, como as coisas são representadas. Representação aqui não é a representação mental das teorias da psicologia. A representação aqui é uma materialidade que pode se dar, inclusive, na própria oralidade, né? Mas é, sim, algo material e não imaginário, que vai tentar justamente criar significados, né? Representando um conjunto de significados, né? Um conjunto de ideias, que nesse espaço da cultura vai enfrentar outras ideias, outras representações possíveis, né? Tentando criar, então, estabilizar o que seria uma identidade e, consequentemente, marcando o que é a diferença, né? Então, tem um jogo aí que toda vez que a identidade é marcada, automaticamente estabelece o que é a diferença, que é justamente tudo aquilo que não é identidade, né? Então, Stuart Hall usa bastante isso para pensar a questão da regulação cultural, né? Porque justamente as relações de poder se dão na tentativa de regular como as coisas são representadas. Porque quem detém o poder de controlar as representações, né, por efeito, consegue estabilizar a ideia de identidade, seja uma identidade de um sujeito específico, seja uma identidade docente, uma identidade institucional, uma identidade, né, para um objeto específico, né? Aí o campo da linguagem é vasto e vai dar conta de todos os campos sociais, né? A relação da produção e do consumo, ela é especificamente adotada por Paul Duguay para pensar o quanto essa regulação também se dá dentro de uma lógica capitalista, né? Que justamente a produção e esse consumo vai atender a esse jogo de produção de identidade da verdade. Não é muito o que nos interessa aqui, tá? O que interessa aqui especificamente é pensar esse eixo aqui da representação e da identidade, né?
Então, aprendizagem pode ser entendida parcialmente, né, para atender a essa teoria cultural, como a composição de uma identidade, né, a partir das representações. Então, se a gente entender a construção identitária como um processo de aprendizagem, o que o currículo cultural faz é desestabilizar as representações hegemônicas, possibilitando a construção de outras identidades, né? Identidades que adviriam desse espaço da diferença, né? Que se ficar dentro do jogo já estabilizado do poder, são formas de ser e existir no mundo que jamais encontrarão espaço para serem identidade, né? Mesmo que num espaço minoritário, mesmo que ainda dentro da... Porque nunca se escapa dos jogos de representação, de luta, né? Então, mesmo que ali lutando por espaço, se não houver essa desestabilização, o que nós temos, então, são pessoas que não encontram espaço, né? Nessa arena cultural, tá? Para criar formas de viver. Tá? Então, a luta aqui, né, é para que se aprenda, né, outras formas de se regular, né, para que aprenda outras formas de representar, para que aprenda que é possível constituir outras identidades. Né? Então, um termo muito citado nas obras do currículo cultural é uma identidade sensível às diferenças. Né? Eu já entendi no passado esse termo como uma estabilização, o que seria um contrassenso, né? Haja vista que aqui trabalha-se com movimento, com hibridização, com desestabilização, com desconstrução constante. Então, daí talvez pudesse ser um contrassenso pensar numa identidade sensível à diferença. Mas se a gente transformar essa identidade sensível à diferença no plural, né, identidades sensíveis, eu acho que a gente escapa dessa armadilha a pensar, né, e tentando só dar um nome, né, sabendo que a linguagem tem esse risco de cerrar o significado, mas tentar fazer um jogo aí de movimento, é que o que tenta se produzir são pessoas que estejam atentas a esse jogo de poder e que não se identifiquem, né, com identidades hegemônicas, com identidades dominantes, com identidades preconceituosas, racistas, homofóbicas, machistas, misóginas, etc, etc, etc. Né? Então, seria a aprendizagem aqui no currículo cultural seria o processo de desestabilização das representações, propiciando espaço para que outras identidades, né, surjam, né, apareçam, se produzam, né, aconteçam, né, sempre dentro dessa lógica dos jogos de poder. Bom, eu penso que aí já é um modo de enxergar a aprendizagem potente, interessante e muito bem feito em várias obras do grupo. Entretanto, o próprio texto sugerido para leitura, né, ele traz alguns incômodos para essa concepção, né? Eu explico melhor, né? Ou seja, há um problema que persiste quando a gente passa a entender a aprendizagem como essa abertura, né, para outros modos de identificação. Por que isso, né? Porque eu penso que o que foi produzido, né, na teorização cultural até então, para falar de aprendizagem, foi utilizando uma concepção científica. Isso não é nenhuma acusação ou algo do gênero, haja vista que o espaço é justamente de produção de conhecimento científico, né? Então, seguiu-se ali algumas formas metodológicas de produção de conhecimento, pós-críticas, sem dúvida alguma, entretanto, ainda dentro daquilo, né, que Deleuze e Guattari vão chamar de produção ele vai dizer que a ciência, ela faz um recorte no caos, entendendo o caos como a falta de qualquer conhecimento, tá? De qualquer conexão, com qualquer lógica, com qualquer produção de sentido, né? Então, o recorte que a ciência provoca no caos é aquele que vai tentar estabelecer um eixo XY no sentido de mapear cada relação de causa e efeito, né? Então, você vai ali realmente esquadrinhando, né,
o caos que é a realidade, para tentar mapear, né, pequenas formas, né, de entender essa organização do conhecimento. E aí, isso é um modo diferente de se organizar o caos a partir da filosofia. Não há qualquer espécie de hierarquia entre a ciência, a filosofia e a arte, tá? Então, não há aqui qualquer crítica no sentido de que uma maneira de olhar é mais interessante, ou mais produtiva, ou mais verdadeira do que a outra, tá? O que há são as organizações teóricas que cada pesquisador, pesquisadora faz no seu ato de produção de conhecimento e pegando o grupo como um todo, eu estou me referindo ao que havia sido feito até então, né? Eu confesso que, se não fosse o texto de Deleuze, citado para a obra, né, como obra de referência para essa disciplina, talvez a gente pudesse até aprofundar um pouquinho esse debate acerca do circuito da cultura e, de repente, pegar essas obras que eu citei aqui brevemente, né, para ver como exemplo de como essa aprendizagem focada na questão cultural poderia se dar, né? Entretanto, o texto aqui abriu margem, né, para a gente problematizar um pouquinho. Problematizar justamente a partir da filosofia, né? Então, qual é a provocação aqui que está sendo feita a partir do texto de Deleuze? Vamos lembrar, vamos voltar aqui na questão da representação e da identidade. Seja via mídia, seja via qualquer outra instância da cultura, seja através de uma aula, né, de qualquer disciplina, ou especificamente uma aula da educação física, que está ancorada no currículo cultural, quais são as garantias que nós temos que, ao trazer discursos que desestabilizem as representações que os discentes possuem, os discentes e as discentes possuem, qual é a garantia que nós temos que isso provocaria uma sensibilidade à diferença na identidade discente, né? Então, não há garantias, tá? Então, isso traz aqui uma provocação no sentido de que, veja, a aprendizagem não é um objeto científico moderno por excelência, como é materiais, por exemplo, né? Quem faz engenharia tem uma disciplina lá, resistência de materiais. E aí você vai lá e você faz uma série de experimentos para ver o quanto ele aguenta uma queda, o quanto ele aguenta calor. Eu estou pegando um exemplo aleatório qualquer aqui para mostrar que isso não é passível de ser medido, avaliado, controlado, né, direcionado, né, como outros objetos de estudo. A aprendizagem, ela não tem essa característica objetiva, controlável da ciência moderna, né? Então, ainda que nós, e as pesquisas realizadas até então demonstrem que as chances de desestabilizar as identidades hegemônicas ao trazer outras, ao regular esses discursos de outras formas, né, e criando outras representações num processo denominado de ressignificação, é extremamente provável que algumas daquelas crianças saiam pensando outras coisas, né? E as pesquisas mostram isso, elas saem mesmo pensando outras coisas. Mas quais são os limites dessas pesquisas, né? E aquelas que não saíram pensando outras coisas, o que aconteceu? Será que existiria um método que todas, né, seriam afetadas da mesma maneira? Será que há alguma possibilidade de que todas sejam sensibilizadas para a diferença? Então, são questões típicas, né, de um modus operandi científico moderno. Aí, o que Deleuze nos traz nesse texto, e em muitos outros, é que a aprendizagem passa inevitavelmente pela questão do inconsciente. E esse inconsciente é um local do enigmático, né? La Roça tem um texto, né, ele vai falar do enigma da infância. Eu diria que o inconsciente, ele, assim como a infância, tem essa característica de improvável, de imprevisto, né, de novo, né, de potência para subversão, né?
Então, tem uma provocação que não é só Deleuze que faz, tá? Outros autores fazem também. Aliás, todas as teorizações que vão trazer o inconsciente à baila são altamente rechaçadas como não científicas, né? A própria psicanálise está aí há mais de 100 anos, né, tentando se valer enquanto um conhecimento válido, mas a questão que fica evidente aqui é o seguinte, né? Há alguma coisa ali dentro extremamente subjetiva que não permite qualquer espécie de tradução modelar de um modus de controle, né? Que a gente possa aí estabelecer para uma metodologia, para uma didática, para uma pedagogia, né? Então, tem ali algo de incontrolável. Isso, claro, é um desafio para quando a gente fala de professor, professoras, né? Esse desafio do ensino, mas também é uma salvaguarda, né? Que bom que as pessoas não podem ser formatadas como robôs, né? Não podem ser controladas como minions, né? O problema é que toda a teorização escolar moderna, ela está bebendo justamente nesse pensamento platônico de que determinadas imagens do pensamento são a verdade absoluta e irrefutável das coisas. E aí, todo o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ele parte já de um ponto dado, né? Então, o aluno teria que chegar lá, a aprendizagem seria o percurso que o aluno realizou até um dado ponto, não é? Como, então, pensar a aprendizagem a partir do pensamento sem imagem, né? Pensar a aprendizagem enquanto mobilização, enquanto força que faz pensar, mas que não tem um fim dado, né? Esse fim é aberto, né? Esse fim é imprevisível, incontrolável, mas o importante é o movimento, porque o risco aqui é a estabilização. O risco, o grande inimigo é o congelamento em uma imagem dogmática do pensamento, porque daí nós criamos uma doutrina, criamos uma verdade absoluta, criamos uma teleologia, né? Criamos ali uma teorização moderna por excelência. Né? Então, a ideia pensar a aprendizagem enquanto um movimento do pensamento sem um caminho específico a ser trilhado, né? Ou seja, pensá-la como resultado de forças, né? Por isso que, inclusive, Deleuze vai dizer que é uma certa violência. Pensar é uma violência, a aprendizagem é uma violência, porque você é forçado a pensar outras coisas do que você já pensa, né? E às vezes é muito cômodo a gente ficar naquilo que a gente já acredita, naquilo que traz conforto, naquilo que faz sentido, né? Então a aprendizagem vem enquanto essa violência, né? Que faz você sair daquela subjetividade sedimentada, né? Daquela subjetividade adormecida, né? Então são sempre forças ali no embate constante, né? Que invariavelmente faz com que as pessoas movimentem o próprio processo subjetivo. Então, há algumas frases aqui, Deleuze clássicas, né? Não vou lê-las, né? Talvez vocês tenham entrado em contato com ela em algum instante, mas ele nunca escreveu especificamente sobre aprendizagem, tá? Ele escreveu sobre pensamento, principalmente no livro chamado Diferença e Repetição, e num outro livro, onde ele escreve sobre os signos, né, Proust e os signos, você consegue, ao ler os dois, tirar algumas ideias para uma teoria da aprendizagem ancorada no pensamento pós-crítico, na filosofia da diferença, né? Você consegue ali alguns indícios, tá? Mas que fique claro, né, não há, da minha parte, nenhuma especialidade nesse assunto, inclusive essas obras são extremamente difíceis de serem lidas, tá? E não é a parte que eu me especializei no doutorado, né? Eu li ela com a ajuda de comentadores acadêmicos, em grupos de estudo. Então, assim, são ideias bem iniciais que eu trago aqui, tá? Não é nada muito elaborado. Mas eu trago algumas pistas aqui para a gente pensar, tá? Então, vamos lá. Podemos pensar a aprendizagem sempre como uma transformação subjetiva, tá? E aí, gente, vamos evitar qualquer reducionismo cartesiano, porque o reducionismo
cartesiano vai entender uma transformação subjetiva como meramente um exercício de imaginação. Não, se você tá, subjetividade é corpo, né? Você muda a maneira como a pessoa pensa, automaticamente você muda a maneira como a pessoa age, tá? Então, assim, não é nem cognitivismo, nem behaviorismo, tá? Quando fala transformação subjetiva, tá pensando no indivíduo como uma coisa só, uma coisa transversal. O que ele pensa, o que ele faz é a mesma coisa, tá? Com todas as suas contradições, incoerências, com toda a sua produção inconsciente, tá? Mas está acontecendo ali, transversal, né? Então, a aprendizagem, ela é incessante, né? Ela é esse nomadismo subjetivo, tá? Sempre forçando, né? O fora sempre nos forçando a pensar outras coisas. Fora aqui você pode entender tudo aquilo que o circunda, tá? E que vai penetrando a sua subjetividade, forçando você a pensar certas coisas, a tirar, né, as suas aprendizagens, as suas ideias sobre como as coisas funcionam. Logo, a gente não consegue nem dar conta de tudo aquilo que nos influencia. Tá? Se tudo que está no fora remete a alguma instância à subjetividade, então tem muita coisa que a gente aprende que a gente não dá conta de acompanhar, não. Tá? Isso pode ser vislumbrado em várias atividades. Então, alguns exemplos bem bobos, assim, mas que ajudam a entender. Quando a gente repete alguma coisa que os nossos pais faziam, né, sem pensar, você só faz, tá? Um exemplo, né? Eu estou vivenciando isso um pouco agora, a gente está quase um ano em Minas, e a minha esposa já pegou muito do sotaque mineiro, né? Eu fico percebendo, assim, como a cada dia que passa, ela vai sendo influenciada sem perceber por essa maneira de falar, né? Eu fico pensando se está acontecendo a mesma coisa comigo, né? Mas eu não dou conta de ver isso. Um outro exemplo, né? Eu venho do jiu-jitsu, pratiquei uns anos aí, e muitas vezes você sai frustrado porque você acha que você não aprendeu nada, e aí um belo treino, você coloca lá um monte de coisa para acontecer, assim, né? Sem pensar muito, você reage, age de maneira inconsciente mesmo, respondendo ali as demandas da luta. Por quê? Porque você não dá conta de acompanhar esse processo, né? O quanto as ideias foram corporificando, o quanto esse fora foi formando, né? O quanto você tomou certos golpes ao ponto de um belo dia a pessoa tentar aplicar aquele golpe e você ter a resposta imediata, né? Então, inevitavelmente, a aprendizagem é um processo inconsciente, né? E é sempre um encontro com signos, tá? Signo aqui é uma coisa interessante, né? Se a gente voltar lá no circuito da cultura, os signos estão voltados para essa questão material. Os signos compõem a linguagem é um dos modos de representação que vão criar os pontos de apego temporário a uma posição de sujeito, que por sua vez é um dos sustentáculos da identidade, não é? A outra parte da identidade é a sujeição. A identidade não é só a identificação, ela tem a sujeição também. Mas aqui, nós podemos fazer uma análise, muitos fazem, e eu acho que o currículo cultural faz isso muito bem, é uma análise justamente de como a linguagem circula e vai criando essas fronteiras. Esse é um ponto, e aqui já é potente demais para pensar muita coisa, né? Entretanto, né, voltando aqui para o encontro com signos, signo em Deleuze não é necessariamente a linguagem, né, enquanto uma estrutura, enquanto uma escrita, enquanto uma oralidade. O signo aqui é da ordem da afecção, é da ordem do afeto, é da ordem de você olhar uma coisa e aquilo te afetar, ou não, não é? Então, ele dá um exemplo que eu acho que é bom para educação física também, que são as águas do mar, né? Você está lá, mergulhou, e aquilo demanda uma leitura, né? Uma leitura. O seu corpo precisa ler como a água o está afetando, e você só vai saber nadar de fato quando você conseguir responder, né, com o seu corpo a esse encontro com a água, né? Durante a pandemia, eu vi vários professores de natação que tentavam ensinar em cima de um puff, né, de um banquinho, né? Então, eu vi aulas teóricas de natação na carteira, antes de ir para a piscina,
Então, se a gente estiver operando aqui com essa teorização, não está tendo aprendizagem alguma ali, né? Porque não está tendo esse encontro com os signos, tá? Então, esse signo aqui é anterior ao processo linguístico, né? Dos signos materiais da linguagem, tá? Dos signos de um outdoor, dos signos de um livro, dos signos de uma lousa, de um slide com matéria, tá? É anterior, é esse encontro e essa afetação, né? Como que aquilo te afeta, como que aquilo, criando afecções, né? Afecções seria esse subproduto, tá? E a própria ideia aqui seria, então, como que a gente usa as nossas faculdades mentais para operar a partir dessa afetação, tentando responder problemas objetivos, tá? Então, veja, novamente, não é cognitivismo, tá? Não é Gestalt, não é Piaget, não se trata, não é aprendizagem significativa de Alzheimer, não se trata disso. Né? A aprendizagem ali é um processo transversal do corpo, né? E produção de ideias junto com os acontecimentos, tá? Logo, como você não controla todo o exterior e como isso, a produção que isso se dá no inconsciente de cada indivíduo, daí a imprevisibilidade da aprendizagem. Logo, a sua impossibilidade de controle. Tá? Então, não só isso é positivo, como Deleuze vai dizer que nós temos direito aos nossos próprios problemas, porque nós sentimos as coisas diferente. Né? Então, o que é problema para um não é problema para outro. Por quê? Porque nós não temos a mesma percepção, não somos afetados da mesma maneira pela existência, né? Então, ele vai dizer que nós temos o direito que a nossa cognição produza os nossos próprios problemas, né? Inventando os nossos problemas. Daí a Castrup, inclusive a professora Virginia Castrup, do Rio, Federal do Rio, cria uma ideia, né? Escreve um livro de aprendizagem inventiva, onde ela faz ali, né, uma espécie de arquigenealogia conceitual das teorias modernas clássicas, né, principalmente Piaget e Vygotsky, e vai mostrar como ali tem toda uma teorização potente, estruturada, né, muito bem elaborada, mas que não contempla esse espaço de invenção, né, que não contempla a ideia de que nós podemos pensar coisas não pensadas anteriormente. Isso explica por que a escola, em toda a sua pedagogia moderna, não propõe espaços também inventivos. Né? Você vai encontrar um pouco isso lá no Jardim da Infância, né? Mas daí, quando começa a entrar na lógica da alfabetização, quando começa a entrar na lógica já da escolarização, posteriormente do vestibular, já é preciso mensurar se o caminho trilhado está sendo aquele definido, também por aspectos sociais amplos, né? Dado que as relações de poder nunca podem se ausentar aqui do escopo. O que esse tipo de ensino propõe é uma morte da singularização, né? Claro que, para o nosso bem, isso sempre vai acontecer, né? Sempre há espaços de resistência, há espaços de singularização, de invenção, né? Entretanto, o que acontece é que essas pedagogias não favorecem qualquer espécie de singularização. Até aqui, nós não podemos pensar a questão cultural como desvencilhada disso, né? Eu acho que não há aqui nenhuma incongruência entre esses pressupostos da aprendizagem e os princípios e procedimentos do currículo cultural. Haja vista que não há uma teleologia, né, marcada, não há uma atitude procedimental rígida, ao contrário, pensa-se na escrita currículo, né? Justamente são ferramentas que vão pensar a aprendizagem como um espaço rizomático, né, no sentido de conexão, de rizoma, e múltiplo. Múltiplo aqui no sentido de que se cada criança tem a sua perspectiva da realidade, então o que nós temos ali são múltiplas aprendizagens, né? E elas vão conectando as suas ideias e os seus problemas num processo que é semelhante à raiz de uma grama, né? Que é rizomático, que é pontos em conexão. E aí, um dos princípios do rizoma, ainda de acordo com Deleuze, agora sim Deleuze e Guattari, até então a gente está falando só de Deleuze, é a cartografia. Então, cartografar é justamente
tentar escrever, registrar, eu acho que aí faz uma conexão interessante com a discussão de registro que virá posteriormente, registrar aonde que está se dando esses pontos de conexão de uma determinada sala, de determinadas crianças, né, determinados alunos, né? É possível ali tentar criar mapas, não de onde as pessoas devem ir, mas mapas de onde as pessoas andaram, por onde elas andaram, não é? Então, há algumas implicações didáticas aqui, né? Por exemplo, não é possível pensar numa teleologia rígida, né? Mas também não é possível negar a intencionalidade. Não se trata de entender a aprendizagem, uma vez que ela não é um objeto 100% controlável, como uma coisa que não deva preocupar a atitude docente, né? Muito pelo contrário. Mas é preciso entender que aprende-se com e não a partir de, né? Então, assim, as crianças estão aprendendo conosco, no exato momento que nós estamos também aprendendo com elas, no exato momento em que esses encontros estão se dando, né? Ela não está ali, havendo ali né, a famosa educação bancária freiriana, né, uma transfusão de pensamento, né, uma espécie de hierarquização, ou qualquer ideia salvacionista crítica, por exemplo, não cabe aqui, tá? Então, a atitude do professor é muito mais, né, aqui eu estou trazendo o professor Silvio Galo, quando ele vai falar que o professor está muito mais semeando, né, jogando sementes ali, fazendo apostas, do que dizendo como vai ser o futuro, de como as coisas devem ser no futuro, né? Voltando lá e caminhando para o fim já, para encerrar, como ficaria então o circuito da cultura, considerando as provocações filosóficas de Deleuze? Eu acho que aqui também há várias possibilidades de estudo, de compreensão, de encaixe teórico, né, de acoplamento teórico aí para criar uma espécie de platô intensivo na hora de operar com as aulas, né, na hora de operar com o currículo cultural, na hora de operar com outras concepções de aprendizagem, né? Então, eu vislumbro aqui pelo menos 3 possibilidades de pensar a aprendizagem que seriam afeitas ao currículo cultural, né? Que dariam uma conexão muito interessante, né? Então, o primeiro ponto é entender os limites desse grafismo aqui, tá? Esse mapa, ele não dá conta da complexidade das relações, tá? Então, aqui ele é meramente uma ilustração para eu não esquecer de falar certas coisas, né? Então, talvez a primeira concepção de aprendizagem que a gente possa pensar é justamente essa aprendizagem cultural, tá? Onde os princípios e os procedimentos do currículo cultural agiria nessa regulação discursiva para tentar abrir espaço para outras representações, consequentemente abrindo espaço para outras identidades. Aqui já dá uma ideia de aprendizagem bem interessante, né? Pensar a possibilidade de criar identidades sensíveis à diferença, tá? Se uma vez eu critiquei esse termo, hoje ele me parece interessante na medida em que, no plural, não se tenta controlar nenhuma espécie de local a se chegar, mas se tenta criar nas pessoas uma sensibilidade empática às necessidades dos outros, né? E o outro aqui no sentido filosófico mesmo, de aquele que não é representado enquanto identidade. Então, aqui já é uma concepção de aprendizagem potente, né, que muitos autores e autoras do GPF trabalharam, e já dá para fazer bastante coisa. Entretanto, se a gente for em Hall, ele vai dizer que a identidade, ela é identificação e sujeição. Ela não é só um processo de investimento num currículo, num discurso socialmente dado, né, socialmente naturalizado, melhor, né, porque não podemos esquecer das relações de poder. Há também um processo de sujeição. Então, assim, a gente não vai como se estivesse caminhando, né, num bosque florido, pegando os frutos que nos interessam. E esses frutos irão compor a nossa identidade. Não se trata somente disso. Se trata também de processos que nos assujeitam, não é? Coisas que nós somos obrigados a viver e que muitas vezes nós não queremos lutar contra, mas que mesmo lutando, tendo sucesso ou não nessa luta, deixam marcas, né? Então basta, todo mundo aí em algum momento na vida foi diferença, foi oprimido, basta pensar nesses momentos para te lembrar que
tenha você superado ou não esses momentos, eles deixaram ali vestígios subjetivos, reminiscências identitárias, né? Então, precisaria também pensar na questão da sujeição. Me parece que alguns pesquisadores do grupo têm investido bastante em Foucault para pensar essa questão. E aí também parece ser um caminho muito interessante. Porque Foucault apresenta em sua última fase, né, na sua fase ética, a ideia de cuidado de si. Então, talvez pensar a aprendizagem enquanto um cuidado de si discente, né, nós temos aqui a professora Marina, que já pensou num cuidado de si docente, mas talvez pensar a aprendizagem nesse sentido seja como produzir, né, subjetividades, ou pelo menos possibilitar que as crianças identifiquem as relações de poder nas quais elas estão imersas, para que elas façam esse cuidado de si, né? Bom, ao expor, né, os modos de regulação discursivo, as operações de poder mais amplas na sociedade, é possível que a criança desenvolva técnicas, né, sempre singulares, sempre únicas, que também não se abstêm de debate, de sugestões, né, de técnicas, de pedagogias, mas seria possível, então, criar esse movimento de cuidado de si, né, que é amplamente discutido no âmbito filosófico Foucaultiano, mas que talvez precisa ser adaptado para um contexto pedagógico, né, como uma criança, um jovem, né, nos seus vários níveis de ensino, poderia, então, desenvolver essa capacidade, né, de fazer um cuidado de si. Foucault deixa algumas sugestões, não vou me aprofundar aqui. E, por último, para identificar uma terceira possibilidade de investigação da aprendizagem, seria ainda com o Hall. Hall vai dizer que essa identificação também precisa ser melhor estudada. Então, veja, eu não estou falando da sujeição, né? Eu não estou falando daquilo dos discursos que me acometem. Eu estou falando por que eu invisto em determinados discursos, né? Por que eu gosto mais do São Paulo do que do Palmeiras? Por que eu, né, gosto de mais determinado esporte do que de outro? É claro que isso tem a ver com o circuito da cultura, tá? Então, assim, eu trouxe essa imagem justamente para não negar a complexidade dessas relações. Mas, em algum nível, há ali uma singularidade do indivíduo. Algumas teorizações tentam explicar isso daí. A psicanálise é uma delas, né? Então, seria uma possibilidade pensar uma aprendizagem para o currículo cultural a partir da psicanálise? Eu creio que não. Haja vista a psicanálise ter lá o seu pezinho na modernidade, né? Pode haver controvérsias, não sou nenhum especialista no assunto, mas penso eu que Deleuze traz aqui uma opção mais interessante para pensar essa questão do desejo, né? Do porquê eu quero ser certas coisas. Porque, né, a partir desse circuito da cultura, eu invisto em certas posições de sujeito. Por que eu me identifico com coisas que os meus amigos, amigas, familiares não, né? Então, há toda uma discussão do desejo em Deleuze, né, que eu também não vou me aprofundar aqui, mas aí sim, na tese, eu vou pensar essa ideia de esquizoaprendizagem, que seria um desejo que escapa ao desejo, né, de submeter a máquina capitalista, né? Então, a máquina capitalista, ela é especialista em reterritorializar, ou seja, aquelas pessoas que começam a desejar alguma coisa diferente de ter lucro, de ter posses, de ganhar dinheiro, de ser rica, né? Então, qualquer pessoa que começa a escapar desse modelo, que coloca em risco a produção de lucro, que mantém o sistema funcionando, ele tem essa capacidade de capturar isso e transformar no mercado, né? Basta ver como no campo da arte, várias manifestações que começam como resistência, em pouco tempo elas viram de música nichada a música mainstream, né? De movimento nichado a movimento mainstream, né? Na educação física isso também é possível ser vislumbrado em vários espaços. Aqui em Sorocaba está uma febre de beach tênis, é isso? Não sei se é beach tênis, sei lá, uma coisa assim. Então, isso é um exemplo, né, de como o capitalismo vai capturando o desejo das pessoas novamente. Todos aqueles que tentam viver uma vida que não seja
regulada por discursos de produção e consumo, meritocracia e riqueza, etc., eles sofrem ostensivamente com a tentativa de captura de outros discursos. Então, Deleuze vai propor aí, né, uma esquizoanálise, né, uma análise dos seus próprios desejos, para tentar ver se esse desejo por pertencimento à máquina capitalista não pode ser confrontado. Então, se a gente pensar a transformação subjetiva como também uma transformação de aprendizagem, poderíamos pensar em uma aprendizagem que seja movida por desejos singulares e não por desejos, né, capitalistas, digamos assim. Claro que há alguns riscos aí, né? Então, por exemplo, na primeira concepção de aprendizagem aqui, ancorada no circuito cultural, há o risco sério de cair no identitarismo. Então, ao invés daqui operar para trazer outras representações, para abrir espaço para a forja de outras identidades, eu venho com um discurso, tentando regular os discursos para criar uma identidade específica, não é? Isso é o risco dos movimentos identitários mais radicais, digamos assim. Eu não nego a importância desses movimentos no âmbito da política, mas eu sou obrigado a dizer as ressalvas no âmbito, né, acadêmico, dos riscos filosóficos, né, de inverter o sinal. Ao invés de eu combater os poderes que regulam, eu quero tomar os poderes que regulam para mim. Né? O que bate muito bem com outro risco quando faz uma análise do desejo, que é o risco do desejo fascista. Né? Então, assim, nem tudo que escapa do desejo do capitalismo é um desejo bom, né? Então, algumas pessoas escapam dessa vontade de ser seres produtivos e bem, né, e trocar de carro todo ano, e viajar, e ser dono de uma casa, e ter uma família, tudo quadradinho. Algumas pessoas escapam disso, mas não para se singularizarem, mas escapam disso para serem, né, pessoas destrutivas, sociopatas, perigosas, né? Pessoas que fazem tão mal quanto qualquer lógica do capital. Então, os riscos aqui são necessários repensá-los com constância para que essa aprendizagem inventiva, essas aprendizagens, seja ela no âmbito da cultura, né, no âmbito, né, do cuidado de si ou no âmbito do desejo, para que essa aprendizagem seja sempre uma abertura para a diferença, né? Tenha sempre essa sensibilidade de sentir que o que se procura são espaços para que as pessoas não sejam subjugadas nos seus modos de existência. Tá? Bom, era um pouco isso, espero que a apresentação tenha ficado razoável aí em termos de internet e tudo, e fico aberto, disponível aí para o que for necessário.